Com vocês, Autores e Livros, com a escritora Margarida Patriota. Olá, ouvintes! O programa Autores e Livros tem hoje a honra de homenagear a crônica O Velho Senado, do grande escritor brasileiro Joaquim Maria Machado de Assis. Autor fecundo que, entre ser jornalista, poeta, crítico, teatrólogo e romancista maior, foi também arguto espectador da vida política brasileira e cronista parlamentar. Machado de Assis assistiu às sessões do Senado Imperial há 130 anos e, em sua crônica, O Velho Senado, lembra senadores do antigo regime, alguns vindos da Constituinte de 1823. O autor diz haver escrito a crônica sob a impressão de uma litografia que lhe deu uma visão do Senado de 1860 e o transportou para os anos em que ele mesmo entrava para a imprensa carioca. Testemunho vivo de uma parte da história do parlamento brasileiro, pergunto ao Machado de Assis, cronista de O Velho Senado, quando foi a primeira vez que assistiu a uma sessão do parlamento. A primeira vez que assisti a uma sessão do parlamento era bem criança. Recordo-me que, ao ver um orador oposicionista, após meia hora de um discurso acerbo, inclinar-se sobre a cadeira do ministro e rirem ambos, senti uma espécie de desencanto. Esfreguei os olhos. Não lhes podia dar crédito. Era tão diferente a noção que eu tinha de hábitos parlamentares. A reação veio. Então compreendi que a mais bela coisa das lutas parlamentares é justamente a estima das pessoas de envolta com as dissensões de princípios, espírito de tolerância que não conhecem ainda as povoações rústicas. A este respeito, contam estas a mesma idade que eu tinha quando pela primeira vez pus os olhos no parlamento. Machado de Assis conheceu o Velho Senado no edifício que ficava no Campo de Santana e mais tarde abrigou a Faculdade de Direito no Rio de Janeiro? Sim, eu era um adolescente espantado e curioso. Via todos os dias aqueles senadores que eram contemporâneos da maioridade, algum da regência, do primeiro reinado, da Constituinte. Tinham feito ou visto fazer a história dos tempos iniciais do regime. Eu lhes achava uma feição particular, metade militante, metade triunfante, um pouco de homens, outro pouco de instituição. Paralelamente, sentia que as figuras serenas e respeitáveis que ali estavam não tiveram outrora o respeito dos outros, nem provavelmente a serenidade própria. Comecei a aprender a parte do presente que há no passado e vice-versa. E ao ver os senadores risonhos, familiares, gracejando entre si e com os outros, tomando juntos café e rapé, perguntava a mim mesmo se eram eles que podiam fazer, desfazer e refazer os elementos e governar com mão de ferro este país. Há 130 anos, quando Machado de Assis assistia às sessões do Senado, na qualidade de cronista parlamentar, como era então a questão do quórum? Os senadores compareciam regularmente ao trabalho. Era raro não haver sessão por falta de quórum. Uma particularidade do tempo é que muitos vinham de carruagem própria, como o conselheiro Zacarias de Góes, o Marquês de Monte Alegre, o Marquês de Abrantes, o Duque de Caxias, começando pelo mais velho, que era o Marquês de Itanhaém. A idade deste fazia-o menos assíduo, mas ainda assim era mais do que cabia esperar dele. Mal podia apear do carro e subir as escadas. Arrastava os pés até a cadeira, que ficava do lado direito da mesa. Era seco e mirrado. Usava cabeleira e trazia óculos fortes. Nas cerimônias de abertura e encerramento, agravava o aspecto com a farda de senador. Se usasse barba, poderia disfarçar o chupado e engelhado dos tecidos. A cara rapada acentuava-lhe a decrepitude. Mas a cara rapada era o costume de outra quadra que ainda existia na maioria do Senado. Uns, como José Tomás Nabuco de Araújo, traziam a barba toda feita. Outros deixavam pequenas suíças, como o Marquês de Abrantes e o José Maria da Silva Paranhos. Ou deixavam a barba em forma de colar, como o Marquês de Olinda e o Eusébio de Queiroz. Raros senadores usavam bigodes, como o Duque de Caxias e o Francisco G. Acaiaba de Montezuma, visconde de Jequitinhonha. Na época em que Machado de Assis se firmava na imprensa,
O Senado do Império ainda era a aspiração mais alta dos políticos da monarquia pelo fato de sua vitaliciedade? Sim, e a figura do Marquês de Itanhaém era uma razão visível contra a vitaliciedade do Senado. Mas é também certo que a vitaliciedade dava àquela casa uma consciência de duração perpétua que parecia ler-se no rosto e no trato de seus membros. Como eram as sessões no velho Senado? Tumultuadas? Nenhum tumulto nas sessões. A tensão era grande e constante. Geralmente as galerias não eram muito frequentadas e, para o fim da hora, poucos espectadores ficavam. Alguns dormiam. Nabuco e algum outro dos principais da casa gozavam do privilégio de atrair grande auditório quando se sabia que eles rompiam um debate ou respondiam a um discurso. Nessas ocasiões, os espectadores não interviam com aplausos e discussões. A presidência do Visconde de Abaeté redobrou a disciplina do regimento, porventura menos apertada no tempo da presidência do Barão de Pirapama. E os oradores do velho Senado? Quais os que impressionaram o jovem Machado de Assis? Não faltavam oradores. Uma só vez ouvi falar a Eusébio de Queiroz, e a impressão que me deixou foi viva. Era fluente, abundante, claro, sem prejuízo do vigor e da energia. O Senado contava raras sessões ardentes. Muitas, porém, eram animadas. O conselheiro Zacarias de Góes fazia reviver o debate pelo sarcasmo e pela presteza e vigor dos golpes. Tinha a palavra cortante, fina e rápida, com uns efeitos de sons guturais que a tornavam mais penetrante e irritante. Quando ele se erguia, era quase certo que faria deitar sangue a alguém. No Senado, sentava-se à esquerda da mesa, ao pé da janela, abaixo de José Nabuco, com quem trocava os seus reparos e reflexões. José Tomás Nabuco de Araújo, outra das principais vozes do Senado, era especialmente orador para as ocasiões solenes. Não tinha o sarcasmo agudo de Zacarias, nem o epigrama alegre do Barão de Cotegipe. Joaquim Nabuco, com a eloquência de escritor político e a afeição de filho, dirá toda essa história que está consagrando à memória de seu ilustre pai. Machado de Assis acha que o estadista do Império, José Nabuco, improvisava ao discursar? A minha impressão é a de que preparava os seus discursos e a maneira por que os proferia realçava-lhes a matéria e a forma sólida e brilhante. Gostava de imagens literárias. Uma dessas, a comparação do poder moderador à estátua de Glauco, que fez então fortuna. O gesto não era vivo como o de Zacarias, mas pousado. O busto cheio era tranquilo e a voz adquiria uma sonoridade que habitualmente não tinha. Gostaria agora que Machado de Assis descrevesse o recinto em que se realizavam as sessões do velho Senado. Era pequeno. Viam-se todos os gestos, quase se ouviam todas as palavras particulares. Lembro-me de um senador de longas barbas grisalhas que não votava os artigos de uma lei sem ter os olhos pregados no Visconde de Itaboraí. Era um modo de cumprir a fidelidade política e obedecer ao chefe. E, conquanto fosse o recinto assim pequeno, nunca vi rir a Itaboraí. Creio que seus músculos dificilmente ririam. Qual a opinião de Machado de Assis sobre o Marquês de Abrantes, enquanto orador? Dizia-se que era um canário falando. Não sei até que ponto merece a definição. Em verdade, achava-o fluente, acaso doce, e para um povo mavioso como o nosso, a qualidade era preciosa. Mas nem por isso Abrantes era popular. E José Maria da Silva Paranhos, o Visconde do Rio Branco? Como via então Machado de Assis? Minha geração o conheceu e admirou ainda belo e robusto na velhice. Nem é preciso lembrar que era uma das primeiras vozes do Senado. Eu trazia de cor as palavras que alguém me confiou haver dito quando ele era simples estudante da Escola Central. Senhor Paranhos, você ainda há de ser ministro. O estudante respondia modestamente, sorrindo, mas o profeta dos seus destinos tinha apanhado bem o valor e a direção da alma do moço. No final da crônica O Velho Senado, Machado de Assis menciona a figura de um homem de capa preta, meias de seda preta, calções pretos e sapatos de fivela, que às vezes fechava a porta de um corredor escuro por onde saíam os senadores. Quem era ele? Este era nada menos que o próprio porteiro do Senado, vestido segundo as praxes do tempo,
nos dias de abertura e encerramento da Assembleia Geral. Machado de Assis chegou a ver o porteiro do velho Senado nesse traje desusado? Sim, tanto que é dele a última imagem que guardo do velho Senado da minha juventude. Era tarde. Os senadores saíam. Sapucaí, Maranguape, Itaúna e outros mais, até que se confundiram todos e desapareceu tudo, coisas e pessoas, como sucedem às visões. Pareceu-me vê-los enfiar por um corredor escuro, cuja porta era fechada pelo tal vulto de capa preta, meias de seda preta, calções pretos e sapatos de fivela. Quanta coisa obsoleta! Alguém ainda quis obstar a ação do porteiro, mas tinha o gesto tão cansado e vagaroso que não alcançou nada. O porteiro deu volta à chave, envolveu-se na capa, saiu por uma das janelas e esvaiu-se no ar. A caminho de algum cemitério, provavelmente. Machado de Assis não sabe em que cemitério foi parar este símbolo derradeiro do velho Senado Imperial no momento inaugural da República? Se valesse a pena saber o nome do cemitério, iria eu catá-lo, mas não vale. Todos os cemitérios se parecem. Acabamos de ouvir a entrevista póstuma que o grande escritor brasileiro Joaquim Maria Machado de Assis concedeu à Rádio Senado FM, a respeito do velho Senado Imperial de 1860. A íntegra do texto pode ser encontrada no livro O Velho Senado, edição comemorativa do 60º de nascimento de Machado de Assis, publicada pelo Senado Federal em 1989. Caros ouvintes, aqui ficamos. E não esqueçam, fiquem com os livros. A Senado FM apresentou Autores e Livros, com a escritora Margarida Patriota. Produção, Margarida Patriota e Adele Roise. Na técnica, Carlos Soares. Participação especial de João Marques, como Machado de Assis.